Deus, capaz, Senhor Jesus, que Jesus tem algo sobrenatural para mim e para você. Basta nós confiarmos no Espírito Santo de Deus, independente da situação. O Senhor Jesus tem algo diferente, sobrenatural para nossas vidas. Então vamos confiar no Senhor Jesus, continuar firmes, segurando a palma da mão dele e fazendo com que ele realmente seja exaltado e glorificado e honrado, independente da situação, porque confie, o Senhor vai te dar a vitória. Porque nós temos que confiar naquele que é todo-poderoso, aquele que nos criou, nos formou e nos trouxe para uma grande vitória, para uma grande bênção. Amém? A palavra do Senhor diz, no Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegássemos, dizendo, cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, e me não lembrar de Sião, e não ferirei Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, nos dias, diz Jerusalém, porque diziam, arrasai-a até aos seus alicerces, ó filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz é aquele que te retribuiu, consoante nos fizeste a nós. Feliz é aqueles que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? O que a palavra do Senhor Jesus quer dizer aqui? Em cima do capítulo 137 diz assim: a tristeza dos judeus no cativeiro, choram com saudades de Sião. Nós temos momentos que a gente tem bate saudade das situações que nós vivíamos, né? Mas nós temos que viver um dia após o outro e acreditar na diferença e na mudança que teremos, né? E aqui, junto aos rios Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, lembrando do passado, lembrando das coisas que nós tínhamos ou conquistamos, né? E nós temos que lembrar que Deus tudo pode mudar para melhor, amém? Nos sapeiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Nós temos que não deixar de louvar. A harpa é o louvor, glorificação, exaltação do Senhor. E aquele povo muitas vezes deixou de louvar. E na palavra do Senhor diz, em uma outra passagem, que diz, louvai ao Senhor todo o tempo. Então nós temos que louvar e glorificar o Senhor, não largar a harpa, largar o louvor de lado, mas sim continuar louvando e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porquanto aqueles que nos levaram a cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos dois cânticos de Sião. Aqui o Senhor Jesus, nesse versículo 3, está dizendo que a gente deve continuar cantando independente da situação, né? Aonde a gente estiver, a gente louve ao Senhor, glorificando o nome do Senhor Jesus. E aquele povo ali estava perguntando e pedindo um cântico. Então nós temos que louvar e glorificar o Senhor todo o tempo. Mas como entoaremos cânticos, Senhor, em terra estranha, independente de onde a gente estiver, de onde a gente for, de onde a gente está, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus e louvá-lo. E eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra, a sua destreza. Será que nós possamos esquecer da terra, ou do lugar, ou de Deus? Nós não podemos esquecer. Nós lembramos muitas vezes de onde Deus nos tirou. Nós não podemos esquecer, porque para ver a transformação que Deus nos fez.
Infelizmente as pessoas muitas vezes, quando a gente morre ou acontece alguma coisa, só lembra das coisas erradas que nós fizemos e as coisas boas que nós fizemos. Será que estamos lembrando também das coisas das pessoas quando elas se convertem, quando aceita Jesus? Será que a gente lembra realmente das coisas boas dessas pessoas? Nós temos que louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus e lembrar de tudo quanto Ele fez, das coisas que Ele nos tirou, de onde Ele nos fez, a mudança que fez, e glorificar, exaltar e se alegrar das situações que vivemos hoje. Que o Senhor é na nossa vida e muda toda a história. Apague-se em língua ao paladar, se me não, glorificar aqui, como diz a palavra do Senhor, nesse versículo 4, 4 não, perdão, aqui no 6, apague-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti e não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Nós temos que se alegrar todo o tempo. Por onde Deus nos levar, por onde a gente passar, a gente tem que se lembrar e se alegrar, independente da terra que a gente esteja. Alegrar o tempo todo e ter no paladar a palavra, as boas memórias, as coisas boas, palavras de sabedoria, e glorificar o Senhor todo o tempo e ter alegria dentro de nós. O Senhor é a nossa alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a até os seus alicerces. Os filhos de Edom, de Jerusalém, eles diziam isso para poder estar sempre lembrando de tudo, de todas as coisas. Deus não faz a gente esquecer de nada. A gente tem que pagar da memória as coisas ruins, mas Deus ainda traz a memória quando é necessário, para que nós possamos entender o que Ele tem feito. Amém? Ah, filha de Babilônia, que vai se assolanda, feliz aquele que te retribui, consoante nos fizeste a nós. Nós aqui, filha de Babilônia, é a terra que a gente está, a terra que a gente já saiu. E quando a gente é assolada, quando a gente é esquecida, quando a gente se sente angustiada, triste, com as situações repetitivas, com um monte de coisa, A gente tem que se alegrar e ser feliz aquele que retribui consoante nos fizeste a nós. As alegrias, aqueles que nos lembram e nos tira da situação. Por isso que fala, um ajuda o outro, quando um cai o outro levanta. Então nós temos que estar sempre unidos ao outro, não falando mal, mas ajudando em todos os sentidos, Para que não sejamos assolados. Quando a gente sente a nossa alma batida e tudo assim, nós temos que se apegar com a palavra, no louvor, Buscar a face do Senhor Jesus. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. E todo o caminho a gente tem que levar nossos filhos, onde que a gente ensina nosso filho o caminho que deve andar e ele nunca se desviarão do Senhor Jesus. Então, seja nas pedras machucadas, seja pelo caminho de pedra, por onde a gente passar, nós levamos nossos filhos para o caminho de Jesus e honrar, Ensina seu filho no caminho que deve andar e ele jamais se desviará. Pode acontecer o que for, mas o Senhor Jesus está ali, guardado em seu coração. E Ele erguerá, exaltará o nome dEle no tempo certo, no oportuno. Às vezes, você pode dizer para mim, não estás meu filho, minha filha, era evangélico, está nessa situação que se encontra. Há um propósito que a gente não entende, mas ore, jejue e clame, porque muitas coisas só saem em oração e jejum, Maldição, muita coisa. Então, quebra toda a maldição que há nas nossas famílias. Nós temos que orar, jejuar e clamar para Deus quebrar toda a maldição hereditária, tudo aquilo que vem da família, ou de palavras, atitudes, situações. Nós temos que orar, clamar insistentemente para que Deus quebre, para que nada venha mais atrapalhar
Mas tudo tem um propósito que a gente não entende. Nós temos que perguntar para Deus para que essa situação. Mas nada como uma oração e um jejum possa quebrar e desfazer. E Deus mudar a situação, porque Deus muda o quadro. Amém? Deus abençoe a todos. Que Jesus realmente dê sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da palavra. E que mude o quadro de todas as vidas de todos nós, todo o tempo. Em nome de Jesus, que aquele que está caído se levante, aquele que está abatido se ergue, aquele que está doente na alma, no espírito, na carne, né? Está com a enfermidade no sangue, nos órgãos, nos ossos, na pele, seja repreendido. E Deus dê a cura, o livramento, a salvação, a libertação, a destruição, a restauração em todo o seu lar. Que Jesus esteja dentro da tua casa. E se Ele não tiver, que se você aceite a Jesus hoje, busca Jesus Cristo vivo eterno, para Ele mudar o quadro. Porque ele é Deus, Ele é vivo, Ele é eterno, Ele tem poder para mudar. Faça, ouça o que a palavra de Deus diz e muda a história da tua casa. Depende de você, não somente de Jesus, mas depende do seu posicionamento. Amém? Que Deus abençoe em nome do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Jesus.